dos 10 mandamentos que Deus instituiu para o seu povo. Obviamente, todos vocês se lembram disso, tem até filmes sobre isso. Aquelas passagens que o Senhor vai ter com Moisés sobe no monte e fica 40 dias e 40 noites com o Senhor, e Deus dialogando com ele com Deus, e de repente Deus dá a Moisés 2 tábuas com os mandamentos, com o decálogo, ou os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos expressam a vontade do Senhor para o seu povo. Isso está descrito aqui no capítulo 20 e também em Deuteronômio, capítulo número 5, que é a repetição da lei. E o Senhor Deus falou. Estas são as palavras do Senhor Deus, falando para o seu povo. E, obviamente, esses 10 mandamentos, eles não ficaram para trás em relação à fé cristã. O próprio Cristo testificou sobre esses mandamentos, simplificou todos esses 10 mandamentos em 2, que o primeiro é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Isso tem a ver com os primeiros 4 mandamentos do decálogo. E amar o próximo como a nós mesmos. Isso tem a ver com o restante dos mandamentos. E nós precisamos saber o que Deus queria transmitir para o seu povo quando Ele falou isso. Então Deus fez uma aliança nos tempos de Gênesis com Abraão e falou que através da descendência de Abraão Ele daria toda a terra da Palestina ao povo, aos seus descendentes. E falou que deles também viria a linhagem do Messias, e assim sucessivamente. E Deus, depois que libertou aquele povo da escravidão do Egito, passando pelo Mar Vermelho, dando aquela vitória a eles, conduziu pelo deserto, chegou ao monte Sinai e entregou a lei do Senhor. E nessa lei Deus fala claramente o desejo dele. Qual é o desejo de Deus? Expresso no primeiro mandamento. Então, olhando para o texto, tá bom? Olhando para o texto, nós vamos ver o seguinte: que esse verso 1 e parte do verso 2 é a introdução do decálogo. Essa parte onde diz: então falou Deus todas essas palavras, 2 pontos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. É a introdução dos 10 mandamentos. O primeiro mandamento está no verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Então, quando alguém perguntar a vocês qual é o primeiro mandamento dos 10 mandamentos, não é amar a Deus sobre todas as coisas. É: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. O segundo mandamento está no verso 4 ao 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem as águas embaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Este é o segundo mandamento. O terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Está no verso 7. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome do Senhor em vão. O quarto mandamento é: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas, para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Essa porção, do verso 8 ao verso 11, é o 4º mandamento. O 5º mandamento é:
honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O sexto mandamento: não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo mandamento: não furtarás. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Décimo mandamento: não cobiçarás nem a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem coisa alguma que pertence ao outro. Este é o 10º mandamento. A Igreja Católica, ela distorceu isso aí. E aí ela ocultou a questão de não fazer imagens para adorar e dividiu o último mandamento em 2. O não cobiçar a casa do próximo, e era o 9 para eles, e o 10º é não cobiçar a mulher do próximo. Ele dividiu em 2. Tá? Mas para nós, para o que é bíblico, é desse jeito que está aqui. Agora, é óbvio que eu vou precisar de muito tempo para poder explanar cada um deles. Então hoje eu só vou me ater ao primeiro. Tá bom? A introdução e ao primeiro. E se Deus assim falar aos nossos corações, a gente vai até os outros para entender o propósito. Por quê? Porque quando a gente olha para o mandamento, assim, ele parece bem simples, mas não é. É tanto que essa lei, ou a Torá, como o nome é chamado, o Decálogo, os 10 mandamentos, tá? Não foram tão fáceis de entender pelos israelitas. Então, o que foi que Deus fez? Deus criou desdobramentos dos 10 mandamentos, que compreendem um total de 613. Então, olha só. Deus instituiu 10 mandamentos para o seu povo. Mas, como, por exemplo, não matar ou honrar teu pai e tua mãe. Parece bem simples, parece só ter relação com pai e mãe. Mas o profundo aqui é que Deus estava dizendo que você teria que honrar as autoridades. Aí, esse mandamento de honrar pai e mãe foi instituído assim porque no começo a principal autoridade que havia era o pai e a mãe. Só que quando se evolui na sociedade, aí surgem os anciões, surgem os sacerdotes, surgem o sumo sacerdote, surgem os profetas, surgem os reis, surgem os juízes e etc. Então, honrar teu pai e tua mãe também tem a ver com honrar o juiz, honrar as autoridades, honrar os idosos. Tudo tem a ver com este mandamento de honrar pai e mãe. E é isso que o Senhor queria colocar no coração dos israelitas, do seu povo. Existem outras coisas embutidas neste mandamento de honrar o pai e a mãe, que a gente vai descobrir depois, quando a gente meditar mais profundo nele. Mas voltando para o nosso primeiro, nossa introdução, para a abertura da coisa, nós sabemos o que aconteceu. Deus prometeu, tá bom, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás. E ele ficou com essa promessa guardada até o tempo de se cumprir na pessoa de Jesus Cristo. Mas aí então ele precisava traçar um plano para que isso viesse a acontecer. Então Deus, depois disso, chama Abraão, faz uma promessa de que ele teria uma descendência numerosa, tantos como a areia da praia, tantos como as estrelas do céu. E depois diz que essa descendência dele passaria 400 anos escravo, sob o jugo de outra nação. Que foi quando os filhos de Jacó nasceram, os 10 filhos de Jacó, e José foi vendido para o Egito pelos seus irmãos. E nesse propósito, tá bom, Deus lança uma grande fome sobre a terra e faz com que os irmãos de José vão comprar alimento. José reconhece seus irmãos, tem todo aquele diálogo que você já conhece lá em Gênesis, e etc e tal. Depois José se revela para eles e manda chamar toda a família para o Egito. Eles se estabelecem no Egito, começam a se multiplicar, geram filhos e netos e bisnetos, e aumenta-se a nação. O faraó, que era do tempo de José, já havia falecido. O outro assume e começa a oprimir o povo de Deus e coloca o povo sob servidão. O povo começa a pisar barro e palha para fazer tijolo, para construir as grandes pirâmides e outras coisas do Egito.
E então aquele povo começa a sofrer e começa a invocar o nome do Senhor, seu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus ouve o clamor do povo e levanta o libertador, Moisés. Moisés, que é filho de Hebreia, mas foi educado na corte de Faraó, cresce, tem um dia em que ele vai ver seus irmãos e ele não aguenta eles serem oprimidos e mata um egípcio que estava agredindo um dos hebreus. A morte foi descoberta, Moisés foge para o deserto, Deus fala com ele na sarça ardente, e no episódio da sarça ardente, Deus se revela como sendo eu sou. Vocês lembram disso? Moisés vê aquele mato queimando lá e o mato não se consome, chega perto, e aí o Senhor começa a falar com ele e pede para ele tirar a cidade dos pés, porque a terra onde ele está é santa, e ele diz: você vai libertar o meu povo. E ele dá 3 coisas para Moisés: dá a vara, a mão e outra coisa que eu não me recordo bem o que é. Aí Moisés diz: e quando eu for lá dizer que o Senhor me enviou, eu vou dizer como é o seu nome. E aí o Senhor diz: diga que eu sou, me enviou. E assim foi. Moisés vem, começa a falar ao povo, depois vai falar a Faraó. Nesse inteirinho, o povo hebreu está mergulhado num panteão de idolatria e deuses falsos no Egito, e eles têm conhecimento de vários deuses. Deus, para mostrar que é maior do que os outros, lança as 10 pragas para subjugar cada deus, que cada praga era um deus no Egito, e Deus simplesmente derrota todos os deuses do Egito. E em seguida, na última praga, que é a morte do filho primogênito, o faraó então deixa o povo ir. Moisés pega todo o povo, sai com a riqueza do Egito. Eles são perseguidos, e no Mar Vermelho o Senhor ouve Moisés. Moisés toca nas águas, o mar se abre, o povo passa pé enxuto, o exército de faraó vai atrás, as águas se recolhem, todo o exército é morto. O povo canta, Miriam canta, e aí então o povo é conduzido pelo deserto, é toda uma maratona. E no deserto o Senhor põe uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, para aquecer o povo, para preservar o povo. E Deus mostra a sua grandeza no deserto. Deus se revela a este povo no deserto. E Deus usa Moisés como mediador. É o único que podia conversar com Deus face a face. Deus falava com Moisés. E aí chega agora no Monte Sinai, no Monte do Senhor, e Moisés sobe no monte para falar com Deus, e Deus entrega para ele. E aí é dito aqui que Deus fala todas essas palavras. Aí Deus diz: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O que Deus quer dizer com esta expressão, eu sou o Senhor? Esta palavra Senhor, tá bom? Em hebraico é Yahvé ou Jeová. Algumas traduções bíblicas têm o nome Jeová ou Yahvé. Eu sou Yahvé, eu sou Jeová. Na nossa, ou muitas nossas protestantes têm Senhor. Eu sou o Senhor. Bem, aqui Deus já se revela como um Deus pessoal. Deus está falando, dizendo: eu sou o Senhor. E isso faz com que todas as outras ideias a respeito de Deus, como por exemplo, o panteísmo, que acredita que tudo é Deus, como na Índia, o rato é Deus, a vaca é Deus, o capim é Deus, a árvore é Deus, tudo é Deus, cai por terra. Deus está dizendo: eu, uma pessoa, um ser, eu sou o Senhor. E acabou. E esta, tá bom? É o que a gente conhece como o teísmo. É a crença em um Deus pessoal que se relaciona com a sua criação. Não é um Deus impessoal como o teísmo, que alguns dizem, como os espíritas, que Deus criou isso aqui, depois deixou tudo aí à mercê das leis naturais e foi-se embora para um lugar distante, para onde só há perfeição. Aí o que acontece? Os monges budistas e outros que acreditam na questão de reencarnação vão tentar viver uma vida boa para atingir o melhor que eles podem de bom
a ponto da natureza dele ser tão boa, que quando ele falecer, o espírito dele saia desse mundo aqui e vá para onde Deus está, ser com Deus, lá no mundo perfeito. Chama-se isso também de Nirvana. Não tem aquela banda Nirvana? Eles pensam assim, tá bom? E os monges budistas se isolam para isso, querendo preservar tudo, não quer matar nenhuma formiga, para ser tão bom de poder estar na presença de Deus. E entre outras doutrinas que existem. Só que o Deus das Escrituras está dizendo que Ele é uma pessoa. Ele é Yahvé. E esse nome Yahvé carrega um peso grande. Porque esse nome Yahvé, nele está contido aquela expressão eu sou. E essa expressão eu sou fala da autoexistência, da eternidade e da imutabilidade de Deus. Autoexistente, existe por si mesmo e não depende de ninguém para existir. Eternidade ou eterno, Deus existe e é do jeito que é, para todo sempre, eternamente. Não houve ponto em que ele foi criado. Ele simplesmente é. Louvado seja Deus. Bendito seja o nosso Deus. E também a imutabilidade de Deus. Devido a ele ser quem ele é e por ser eterno, não há sombra e variação, mudança alguma em Deus. E assim como ele é assim, ele também se apresenta como esse Yahvé, como o Deus que criou todas as coisas. E por isso ele tem direito de exigir a adoração a ele. Porque todas as coisas vieram a existir porque ele quis e fez. Louvado seja o Senhor. Então toda a terra, todo o universo deve obediência ao seu Criador, porque essa é a lei, tá, que rege a autoria. Se eu sou o Criador de algo, aquele algo deve ter relação comigo, e ele deve obediência a mim, e ele deve reverência e tudo mais a mim, porque fui eu o seu Criador. Deus está dizendo isso aqui: eu sou o Senhor. E eu sou o Senhor é o que ele disse também em várias passagens das Escrituras, como Isaías capítulo 40, que ele diz: vocês não ouviram que eu sou desde a eternidade, e não há quem possa fugir das minhas mãos. Eu mesmo, eu crio todas as coisas, eu faço, eu desfaço, eu dou a vida, eu tiro, eu levanto, eu abato, eu exalto, eu humilho, porque eu sou Deus. E ele diz: eu cumprirei todos os meus propósitos. Eu sou Deus. Eu sou. Simplesmente isso. Eu sou. Isso é tão grandioso, e ele desejava que realmente aquele povo entendesse isso e andasse nesse desígnio, tá bom? Porque a etimologia disso fala dessa grandiosidade de Deus. E Deus desejava que aquele povo confiasse nele. Então somente é isso que ainda hoje Deus deseja de cada um aqui, de cada um aqui, porque olhe a sublimidade dele. Olhe, pense nisso. Deus, que ele se haja e tudo se fez conforme ele pensou e designou. Ao mesmo tempo que nós percebemos isso e que Deus queria transmitir isso, também transmite todas as outras ideias dos atributos de Deus. Porque quando a gente olha para a criação e vê Deus criando as coisas, nós percebemos que Deus é o Criador, que Ele é todo poderoso, porque ninguém pode fazer isso que Ele fez se não for poderoso. Quem é que eu vou colocar do nada fez tudo existir?
Não há outro ser no universo que nós conhecemos, não há outro no universo todo de Deus que tenha o poder criador do nosso Deus. Não existe. E é isso que pesa nesse nome: eu sou o Senhor. Só existe Ele é singular. Ele é sublime porque Ele é assim, distinto de tudo, de toda a sua criação. Não há ninguém como Ele, somente Ele é. Louvado seja Deus. E Ele resolveu ser o Deus do seu povo. E escolheu um povo para si, revelar-se a esse povo como sendo um Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aí nós vemos também a sabedoria de Deus em criar as coisas. Quando a gente olha para o sol, a gente contempla não somente o sol, mas tudo que concerne ao sol, a função do sol e o que ele faz. A gente sabe que existem raios solares que saem de lá e percorrem todo o universo e chegam aqui. E esse sol é importante para esta criação aqui, porque o Eu Sou designou que fosse assim. E se não existisse esse sol, isso aqui não existia, nem nós. Está todo congelado, sem a presença do sol. E aí ele também disse que esses raios solares são importantes na questão da modificação da natureza. E aí as plantas precisam do sol, que sem o sol as plantas não conseguem sobreviver. E tudo isso foi determinado pelo Eu Sou, que fez todas estas coisas. E aí ele fez todas as demais coisas. E aí Salomão compreendeu isso. Até no livro de Eclesiastes ele diz: não há nada de novo não, porque tudo que se descobre já era. Porque Deus resolveu revelar nesse tempo a ciência dele que estava oculta aos olhos dos homens, mas a dele não, porque ele foi que designou todas as coisas. Tudo que existe está diante dos olhos de Deus, porque Ele é Deus. Bendito seja o Senhor. Então você imagine Deus reunir aquele povo. Obviamente nesse momento, nesse presente momento, só estava ele e Moisés. E ele estava revelando-se para Moisés, para que Moisés depois chegasse e colocasse tudo isso diante do povo. Mas Moisés estava percebendo quem era Deus, porque ele estava se revelando para ele. Assim também como hoje Deus deseja se revelar a cada um de nós na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E quem conhece a Deus, tem intimidade com Deus, sabe quem é Deus. E procura realmente fazer aquilo que lhe é agradável. Louvado seja o Senhor. Bendito seja Deus. Mas ele não somente se apresenta como esse Eu Sou. Ele diz também, logo a seguir, que ele é teu Deus. Isso diz respeito à relação que ele tem com o seu povo. Ele não é qualquer um. Ele é o Deus do seu povo. Ele se apresenta e ele diz: eu sou o teu Deus. Ele não está dizendo assim: você quer que eu seja seu Deus? Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo: eu sou o teu Deus. Ele não está pedindo assim: você deseja me aceitar como Deus? Você quer que eu salve sua vida ou não quer que eu salve sua vida? Não. Ele está dizendo: eu sou o teu Deus. Quer você entenda, quer não, Ele é o teu Deus. E não existe outro. Só existe Ele, único. E isso que Ele diz, tá bom? Vai exigir desse povo algo grandioso.
que a gente vai ver nessa questão dos outros mandamentos. Mas quando ele diz isso, que ele é o Senhor e que ele é o Deus dele, ele está transmitindo a ideia de que vocês têm que me tratar como Deus. Isso tem a ver com contemplar toda a excelência e fazer com que tudo que seja apropriado a Deus seja vivenciado por nós. O que é que ele exige então? Ele quer ser o único objeto de adoração. Somente ele. E nem o outro. Em Isaías ele diz: eu não dou a minha honra a ninguém, nem a nenhuma imagem de escultura, porque não há em toda a criação quem se compare a mim. Então eu exijo do meu povo que vocês me tratem como o seu Deus, porque eu sou o seu Deus, e que vocês devem dar a suprema adoração a mim. Vocês devem mostrar o maior amor por mim. Vocês têm que ter todas as refeições religiosas de culto ou qualquer coisa que se relaciona a isso, totalmente direcionadas para mim. Isso põe abaixo, tá bom? Todo estrelismo. Isso põe abaixo qualquer ser humano que tente ser alguma coisa quando não é nada. Porque só Ele é. E que, ainda que pela sua misericórdia Ele use o ser humano para revelar a sua vontade e as suas verdades, Ele pode usar em profecia ou em cura ou em qualquer outra coisa, em sabedoria, em transmissão disso, como está acontecendo. Nenhum de nós tem em nós mesmos esta tática que é dele. Apenas Ele revela-se assim. E nenhum de nós que está aqui, tá bom, deve ofendê-lo, vindo a este lugar por causa de nenhum homem, ou indo a qualquer lugar onde se reúnem para cultuar a Deus por causa de quem quer que seja que esteja lá. Seja A, B ou C, seja aquele que é uma bênção, seja aquele que profetiza, ou seja aquele que canta bem, ou aquele que recebeu de Deus a voz e o timbre que encanta quando abre a boca. Quem deve ser adorado é Deus. Somente Deus. Nada mais, nem ninguém além de Deus. Tem? Nem ambiente, nem pessoa, nem coisa alguma. Somente Deus. Porque é dele toda honra, toda glória. E tudo que existe para o louvor da glória dele. E ele queria que o povo entendesse isso aí. Tá? E o motivo pelo qual eles precisavam atentar para isso também, o segundo aspecto que é dito aqui, nessa relação de ser Deus, de ele ser assim, tá bom? É que ele fez um pacto com esse povo, ele fez uma aliança, ele prometeu algo a este povo. E ele disse lá a Abraão que daria a Palestina, aquela região, todo esse povo. E que esse povo precisava contemplar isso. Era a herança, era a condição. Eles guardaram a lei do Senhor, daquilo que Deus deu a eles. E isso faz com que seja mencionada esta questão, onde Deus diz assim: que eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus tirou esse povo por causa da sua verdade e da sua fidelidade. Não foi porque ele era bom, não. Nem porque eles se lembraram dele e começaram a orar ele, não. Deus tirou o povo porque ele prometeu. Ele fez um pacto. E ele disse ao seu amigo Abraão, o pai da fé, que daria toda aquela terra à descendência dele. E ele resolveu cumprir isso. E ele expressa isso nesta sentença: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão, para cumprir aquilo que foi dito por mim. Antes de ir para o verso 3, eu quero fazer uma ponte
para que a gente possa lembrar disso também. Esse povo estava em servidão, em escravidão, e eles não podiam libertar-se por si só. Deus teria que agir. Olhando para nós também estávamos em servidão. Nós éramos escravos, não do Egito, mas do pecado. Nós estávamos mortos em nossos delitos e transgressões. Não havia possibilidade nenhuma de nós voltarmos para Deus, buscar a Deus e adorar a Deus, se o bom Deus não tivesse agido em nossa vida e nos libertado. E nós louvamos a Deus porque Ele enviou a pessoa bendita de seu Filho, cumprindo aquilo que foi dito, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás, ou todo o poder e autoridade que Satanás tinha. E nós sabemos que a Bíblia diz que a esse Satanás foi dado o poder da morte. E Paulo fala isso na carta aos Coríntios, para que ele aniquilasse aquele que tinha o poder da morte, o diabo. Está escrito. Mas Jesus Cristo, enviado por Deus, veio justamente para desfazer as obras do maligno. E aí o Senhor resolveu nos dar um novo coração. Ele resolveu revelar a cruz de Cristo a nós e fazer de nós o seu povo. Ele nos libertou da escravidão, do domínio do pecado. Nos escolheu nele para sermos o seu povo, para que pudéssemos contemplar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, no qual hoje nós devemos obediência e total adoração a esse Deus, por causa desta dádiva e desta graça. Todos nós aqui estamos, e eu sei que muitos de nós ainda estamos com a mente meio embotada para poder contemplar esta grandiosidade, esta graça, essa dádiva de salvação que Deus nos concedeu. E por muitas vezes nós só estamos aqui porque queremos que Deus venha agir em uma necessidade nossa. Isso é tão pequeno diante de Deus. Porque se esse Deus apresenta-se como o Deus verdadeiro das Escrituras, e Ele é, nós deveríamos descansar, porque Ele diz que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. O desejo do Senhor é que nós tivéssemos confiança tamanha de que essa paternidade é real, é tão genuína e verdadeira, que Ele cuida de nós, Ele nos ama e Ele nos aperfeiçoará para que sejamos como seu Filho unigênito, porque foi para isso que Ele nos escolheu. Ele diz que aqueles que de antemão Ele conheceu, a esses também Ele chamou para serem conformes à imagem de seu Filho, o primogênito dentre muitos irmãos. E aí Ele diz que vai completar a obra que já começou em nós, e que nós precisaríamos apenas entregarmos aos cuidados desse Deus e andar sob sua orientação, que é o melhor que a gente faz. E quando a gente estiver andando assim, todas as coisas Ele diz que são necessárias à vida, Ele acrescenta para nós. Nós precisamos, irmãos, nos arrepender de sermos incrédulos e não acreditar na fidelidade desse Deus, que a Bíblia diz que é impossível que Ele minta. Então tudo que Ele disse a respeito do justo, dos seus filhos, do seu povo, é verdade. E Ele é por nós, e Ele contempla a nossa vida, e Ele está conosco em todo o tempo. E por isso também esta expressão, a qual Ele diz que Ele é o Senhor e que é o Deus dele, faz com que esse povo tenha ideia de que em todo o tempo eles deveriam andar em reverência diante desse Deus. O que Ele não queria e o que aconteceu é que esse povo pudesse estar apenas em algum momento tendo comunhão com esse Deus, ou reverência com esse Deus. Vou tirar por nós aqui, digamos, nós estamos aqui
E esse momento é um momento de culto ao Senhor. Então todos nós entendemos que temos que ter reverência diante de Deus. Mas quando saímos daqui, parece que a gente desliga a tomada e a gente volta a viver a nossa vida. Parece que a gente quer esquecer Deus dos outros momentos que nós vivemos. Só vamos lembrar de Deus quando algum estalo aparece, a gente vai lembrar de Deus. Senão, a gente deixa Deus de fora de todas as demais coisas. E não é isso que Deus deseja, não. Deus deseja que em todo o tempo nós possamos andar em comunhão com Ele, possamos pensar nele. Aí as palavras que saem da minha boca sejam conforme a vontade dele, as emoções sejam realmente para glorificá-lo, os pensamentos sejam de acordo com a sua palavra, para benefício nosso, a nossa palavra seja temperada para a edificação daqueles que ouvem e redunda em glória e louvor para Deus. Nossas atividades todas possam ter Deus presente também. E isso é algo que nós precisamos pensar bastante ainda, porque muitos de nós ainda não temos essa consciência. E nós nos assenhoramos de nós mesmos. E aí nós praticamos coisas que não convêm enquanto cristão, porque a gente ainda não conseguiu associar Deus a esses tipos de coisas, a vida comum, o dia a dia. Então a gente vai trabalhar, talvez nem pense em Deus direito, só pudesse para pedir que Ele nos proteja, etc. Então, a gente não pense em como o nosso trabalho pode glorificar a Deus. A gente vai estudar, também vai estudar, e a gente não contempla a ciência como sendo algo gracioso da parte de Deus. Muitos são assim, apenas contemplam como uma ciência que pode ajudar você a ter uma profissão e a subsistir. E isso precisa ser mudado em nossos corações. Isso precisa ser mudado em nós. Porque toda a nossa vida tem que ter a presença de Deus. Uma vez um pastor falou sobre isso e alguém também já mencionou por aqui. Tomar um suco de laranja da glória de Deus. Até degustar o suco de laranja, glorificando a Deus. É coisa tremenda. Ainda não fomos tomados disso ainda não. Mas precisamos caminhar para isso, que isso é o desejo de Deus. Ele diz que a gente é luz do mundo e sal da terra. Aí ele diz que os outros têm que ver a nossa obra e glorificar ao Pai que está no céu. Já pensou nisso? Já pensou em você, enfermeira, trabalhando na enfermagem, e quem está vendo você trabalhando diz: glória a Deus? Não é? Já pensou vocês todos aqui, nas suas diversas profissões, realizando isso? O professor que está na sala de aula, o engenheiro, o advogado, advogando tudo, todas as causas, e o cliente, os outros olharem para o seu serviço e bem dizer ao Senhor, do modo certo, vai? Porque pode ser que a causa seja injusta, você contrata um advogado para ganhar e venha dar glória a Deus com erro. Isso não glorifica a Deus. Tem que ser do modo certo. Porque Deus é certo. Tem que ser assim. E esse desejo de Deus, esse desejo do Senhor, quando Ele nos resgatou das trevas para a sua luz. Então aqui Deus está enfatizando isso. Deus tirou aquele povo do Egito, da casa de servidão, para ser o povo dele. E Ele quer ser o Deus desse povo. E esse povo precisa contemplar Deus e adorar Deus como Ele é. Aí no verso 3 ele vai dizer assim: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. E o que é que esse primeiro mandamento quer falar a respeito disso? Deus está dizendo, tá bom, que somente Ele deve ser reconhecido como Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Somente Deus é Deus.
Ele não quer, diante dos olhos dele, nenhum outro que possa se passar por Deus, ainda que seja um Deus mais fraco, ou ainda como o povo israelita queria fazer no tempo dos reis. O Senhor Jeová é o Deus grande, mas Baal é um Deus pequeno, entendeu? Ou Deus é Deus, mas eu vou pedir a Maria, a Pedro, a João, a Tiago, a São José, Santo Antônio para casar. Não terás outro Deus diante de mim. Só Ele é Deus. E mais dele. Até porque o nome dele, o peso que traz é muito grande. A glória é excelsa para ser compartilhada com criatura qualquer que seja debaixo do céu. Porque só Ele é Deus e mais ninguém. Como eu falei, tá bom? Não existe o dualismo, não existe outro que crie como Deus, não existe outro onipotente como Deus, não existe outro onipresente como Deus, não existe outro onisciente como Deus, não existe outro eterno como Deus, não existe outro, tá bom? Que seja misericordioso como Deus, fiel, verdadeiro, bom como Deus, só tem Deus. Então, se nós classificamos esse Deus assim, não existe outro debaixo de toda a criação que possa se igualar a Ele. E Ele está dizendo a esse povo: olha, aquilo que vocês ouviram e viram nas outras nações, lá no Egito e nos outros confins da terra que existem, eles não são nada. E Ele mesmo diz isso: não são coisa alguma. E Paulo também diz: o ídolo nada é. Porque tudo é de Deus. Toda a terra e toda a plenitude é do Senhor. Por causa do pecado, o homem tenta construir um Deus para si. Mas não existe outro Deus. Só existe e esse Deus aqui, que está dizendo para o seu povo, não tem nenhum outro Deus. Então Shiva não é Deus, Osíris não é deusa, Astarote não é deusa, e nenhum outro é Deus. Nenhum deles são deuses. Somente Deus é Deus. Somente Ele. E Ele é o único que deve ser adorado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesta relação com Deus, tá bom? Apenas Ele deve ser reconhecido. E para isso, para que a gente possa cumprir esse mandamento, 3 coisas são necessárias. Meu Jesus. Primeiro, isso envolve, tá bom? Um reconhecimento inteligente e sincero. Deus nos deu uma mente para pensar. E a gente precisa fazer uso dela. Senão a gente vai crer em tudo, irmãos. Eu me lembro quando eu era criança que eu acreditava na figa. Faz figa aí que vai dar certo. Vocês lembram disso? Vocês também acreditaram nisso? Quando a gente não pensa, né? Cruza os dedos aí. Quando a gente não pensa, então a gente aceita tudo. Mas quando a gente passa a ir para as Escrituras e pensar, aí estas coisas vão ficando para trás. É aí que o Senhor diz: você vai conhecer a verdade e a verdade liberta você. Então, quando a gente é menino, a gente acredita em tudo. A gente acredita em todas, o Papa Figo, a cegonha que trouxe para a minha mãe. Quando a gente vai olhar, a gente vai ver que não é assim. Papai não vai deixar presente, pai. Outras coisas mais, tudo em relação à fé e à espiritualidade. Mas aí, com esse Deus, Ele deseja que a gente use a mente. E a primeira coisa que envolve essa relação de não ter outros deuses diante do Senhor é o conhecimento dele. Nós precisamos conhecer esse Deus. Como eu vou crer em Deus que eu não conheço? Como é que eu vou adorá-lo se eu não conheço?
Como é que eu vou prestar um culto a Deus se eu nem conheço Deus? Como é que eu vou fazer alguma coisa que possa agradar a Ele se eu não sei quem Ele é? Se eu não tenho comunhão com Ele? Se eu não o busco? Se eu não tento encontrar nas páginas das Sagradas Escrituras aquilo que concerne a revelação do seu ser? Aí eu preciso realmente meditar, buscar as Escrituras para ter o entendimento de quem é Deus. E mais, eu preciso orar esse Deus para que Ele também se revele a mim. Porque se isso não acontecer, você pode ler a Bíblia 100 vezes. Se Ele não se revelar para você, você não tem nenhum conhecimento dele. Nenhum. Então eu preciso conhecer esse Deus, saber o que Ele concorda, o que Ele não concorda. Você precisa saber o que Ele aprova, o que Ele não aprova, para você entender quem é Deus. Você precisa ver os atos de Deus nas Escrituras, para você entender o quanto Deus é grande. Por exemplo, quando a gente contempla os milagres de Deus, a gente percebe a grandiosidade de Deus. Então, quem é o ser capaz de abrir um mar no meio? Quem é capaz de parar o curso de um rio? Quando na travessia do Jordão, para conquistar a terra prometida, o Senhor diz assim: põe os sacerdotes com a arca da aliança, que representava a presença de Deus. Quando eles pisarem no leito do rio, o rio vai parar. E vocês vão passar bem enxuto. E quando todo o povo passar, que era uma multidão, quando todo o povo passar, que os sacerdotes saírem, as águas voltam a correr. É grande esse Deus, né? E quando na batalha que Josué estava tendo, o Senhor, Josué, ora eles pedindo para o sol se deter. E Deus detém o sol. O sol fica na mesma posição. Para quem está olhando daqui para lá, entende que o sol parou. Para quem já conhece a ciência que Deus revelou, que sabe que o sol é parado mesmo, vai entender que Deus parou foi a terra. Para dar vitória ao seu povo. Quem é o Deus que, para mostrar que é como os seus filhos, que Ele diz: assim como eu fui com Moisés, eu sou contigo. Tu vais rodear a cidade, aquelas muralhas enormes. Se vocês estudarem arqueologia, vocês vão ver que era uma coisa enorme. Dava para passar um carro em cima da muralha, de tão larga que era ela. Vocês vão rodear 7 vezes no último dia. Vocês vão rodear 7 vezes. E na última vez, quando eles tocarem a trombeta, vocês vão gritar. E todo mundo vai cair. E Deus derrubou tudo. Quem é o Deus que pega um homem com uma queixada de jumento, você sabe que é um queixo de jumento, e mata mil inimigos, 1000 adversários? O Deus que faz um martelo de ferro flutuar na água. Põe um prego agora no balcão, vê se ele fica em cima. E Ele fez isso. Pense em todas as coisas que Deus realizou. E quando Elias vai passar o Jordão, que ele quer atravessar o rio, está lá o rio, mesmo o diabo na frente dele, ele disse: espera aí, pegou a capa dele e bateu na água, a água se abriu, e ele passou. Foi para o outro lado. E depois ele foi levado no redemoinho para o céu. Aí Eliseu viu, ficou com uma porção dobrada, pegou a metade da capa, a metade, chegou e ia passar o rio de novo. Aí disse: agora o Deus de Eli é comigo também. Pum, dando lá, o rio se abriu de novo. E ele passou. O Deus que ressuscita mortos. O Deus que revela o oculto escondido. O Deus que anuncia as coisas que há de vida. O Deus que sonda os corações das mentes. Que diz que é conhecedor da palavra que ainda não foi informe e que não chegou à tua boca. Esse Deus precisa ser conhecido por nós. Então tire sua preocupação do primeiro lugar a sua mente de qualquer outra coisa e vá conhecer esse Deus. Vá mergulhar nas páginas da Escritura. Vá buscar conhecer quem é esse Deus que diz: não terás outro Deus diante de mim. Você precisa conhecê-lo. Você precisa experimentar comunhão com Ele. Você precisa passar por experiências que Ele revela que Ele é Deus.
para que você possa cultuá-lo e adorá-lo como Ele é. E de todo impedimento, e ninguém, tá bom, deve ser causa de tropeço para você buscar. Porque você pode pegar a sua Bíblia e buscar a Deus. Então não diga que você depende de A, de B ou de C para isso, não. Você não depende de pastor, não depende de ninguém, você depende de você mesmo para ir se encontrar com Deus. Você precisa ir marcar um encontro com Deus para conhecer esse Deus, porque eu não posso revelar Ele para você. Mas se você buscar, Ele diz que se deixa achar. Ele diz. Ele diz que vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Ele diz isso. Então ele se revela. A gente já imaginou isso acontecendo na vida de nós hoje, como aconteceu com Eliseu? Eliseu estava lá dormindo, dormiu, né? Aí de manhã cedo, o exército inimigo arrodeou a cidade, todo mundo ele estava para pegar ele. Porque esse exército inimigo, todas as vezes que ele ia investir contra Israel, Deus revelava a Eliseu onde o exército inimigo estava, para o povo de Deus não passar por lá. E aí o rei da outra nação disse: tem alguém dedurando a gente. Tem um dos nossos que está contando a nossa estratégia. Porque não é possível um negócio desse. Aí alguém disse: não, Senhor, meu rei, é porque há um homem chamado Eliseu, que Deus revela tudo a ele. Ele disse: então vamos matar esse aí. Aí procura saber onde ele estava. Ele estava numa cidadezinha, lá pro lado de Samaria. Aí o exército todo vem e cerca a cidade. Eliseu dormiu, aleluia, glória a Deus. O sono dos justos. Seu servo Geazi estava lá com ele. Eu não me recordo se é Geazi, que eu acredito que não era Geazi, porque momentos antes Geazi foi acometido de lepra, mas estava lá o servo. Aí o servo sai assim, abre a porta da casa onde ele estava, olha e vê toda a cidade rodeada por carros e cavaleiros do exército inimigo. O jovem entra em desespero. Diz: ai, Senhor Deus, estamos perdidos. Eliseu ora a Deus e diz: Senhor, abre os olhos dele para ele ver. Aí o Senhor abriu os olhos do servo. Aí o servo viu carros, cavaleiros de fogo, os anjos do Senhor que pelejam a favor do povo de Deus. É tremendo isso, não é? Quando o servo viu, ficou admirado. Meu Deus, estou vendo o exército do Senhor, carros e cavaleiros de fogo. Aí Eliseu disse: não tem, porque maior é quem está conosco do que quem está com eles. Louvado seja Deus. Aí o que Eliseu faz? Eliseu ora a Deus: Senhor, fere de cegueira eles tudinho. E aí então todo o exército ficou cego, procurando a casa de Eliseu e não achou. Aí Eliseu se apresenta diante dele: quem vocês podem procurar Eliseu? Ah, está aqui não, está lá não sei aonde. Ele disse: não vier, aí levou tudinho. Saiu conduzindo o exército todinho. Quando chegou em Israel, quando chegou na capital de Israel, que o rei viu todo aquele exército no meio assim, como se fosse na praça, entendeu? No meio da praça. Aí diz a Eliseu: Eliseu, e agora eu posso pegar a espada e matar tudo? E ele disse: não, isso aqui não. Você mata o que você capturou, mas esse aqui você vai dar pão, água e vai mandar ele voltar para casa. E aí Eliseu ora a Deus, os olhos daqueles homens tudo é aberto, eles veem que estão no meio realmente do cerco do exército de Israel. Só que o rei cumpre o que Eliseu diz: dá pão e água e manda eles voltar para casa. E aí a Bíblia diz que esses homens ficaram em paz com a nação de Israel por causa disso. Esse é o nosso Deus. Então,
para a gente não ter nenhum outro Deus diante dele, a gente precisa conhecer Ele, precisa contemplar os atributos de Deus, a grandiosidade de Deus, crer que Ele é assim, é tremendo. O nosso Deus é tremendo. Tá? Isso precisa realmente ser conhecido por nós. Nós precisamos ver Ele como Criador do mundo, como Preservador do mundo, como Governante. Olha, Deus é soberano. Tudo que acontece está debaixo dos seus olhos. E todas as coisas cooperam para o fim que Ele deseja. Porque todo o conselho de Deus se efetuará. Porque Ele é Deus. Eu já disse a vocês, tá bom, que Ele é o Senhor da história. Vocês lembram do sonho que Ele disse a Nabucodonosor? Ele disse, tá bom, através do sonho, que depois do Império da Babilônia surgiria o Império Medo-Persa, depois o Império Grego, depois o Império Romano, depois do Império Romano não haveria mais outro império. Ele disse isso num sonho. E a história confirma o que ele revelou àquele rei em sonho. Porque Deus é o Senhor da história. Estas coisas todas estão acontecendo, tá bom? Isso foi predito, já foi dito. Haveria aumento de iniquidade, haveria um volume muito grande de pecado, haveria guerras, nós estamos vendo, haveria terremoto, peste, epidemia, zika, e tudo isso está incluído nas palavras do Senhor. Nada disso está oculto aos olhos de Deus. E tudo isso vai corroborar para o fim que Ele mesmo planejou antes da fundação do mundo. Porque o nosso Deus é soberano. O nosso Deus sabia que Israel ia ser uma grande nação, porque assim Ele disse. Disse também, lá no livro de Deuteronômio, tem a história todinha. Disse também que quando o povo ficasse grande, eles iriam se soberbecer e adorar outros deuses, e seria a ruína deles, e eles seriam destruídos. E Ele dividiria o povo e espalharia entre as nações. E isso aconteceu, porque Deus é soberano. É soberano. E eu preciso ter isso no meu coração e na minha mente. A minha vida pertence ao Senhor. O que é que Ele quer comigo? Eu vou parar por aqui. Eu já passei 5 minutos. Ainda tem mais coisas. Eu vou deixar para domingo que vem. Mas você vai buscar o Senhor. Amém. Glória a Deus. Para começar a adorar o Deus de verdade. Aleluia. E domingo que vem você vai voltar para cá. Glória a Deus. Para receber o restante da mensagem em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Amém.